Não, boa tarde. 16 de Sivan, 5.785, a contar da criação. Nós estamos no dia 12 de junho do ano de 2025, do calendário civil, da Era Comum, em A Tarde com a Torá, trazendo nesse quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat, né, a Parashá, né, Behalotecha, que traz para nós sobre acender ou ao colocares, né, o fogo acendendo a chama, que foi dita a Aharon, né, o Kohen Gadol, nessa nossa Parashá, que é a terceira no livro de Números, e a de número 36 ou 36ª dentro do ciclo 5.785. Nós estamos aí no quinto dia para o Shabat, né? E nós estamos aí hoje para falarmos sobre as trombetas, que nós encontramos aí no capítulo 10 do livro de Números, e vamos falar o que significa as trombetas no aspecto de o tempo e a eternidade. E também vamos falar aí sobre a questão, né, de seguir a arca, né, seguir, ir após a arca, o que significa seguir a arca, né, quando o povo judeu, a nuvem se levantava mostrando que era do acampamento andar, né, então a nuvem ia à frente, logo em seguida ia a arca sagrada, e assim, logo em seguida, ia o povo, né? Então, seguir a arca. O que será seguir a arca nos dias da atualidade? E para nós encerrarmos o nosso shiur no dia de hoje, nós vamos trazer aqui também para os amados uma mensagem sobre a nossa Parashá Behalotecha, não fugir das mitzvot. Então, nós vamos ter aí, né, o que os nossos mestres trazem para nós, com referência a esta passagem, né? A esta mensagem que nós temos aí, não fugir das mitzvot, ok? O tempo, as trombetas e a eternidade, nós encontramos aí no capítulo 10 de Números, né? Do versículo 1 até o versículo 10, né? Que nos fala sobre a questão das trombetas. Então nós temos aí, né, Deus falou a Moshe dizendo: faça 2 trombetas de prata para você, martele-as a partir de um pedaço de metal, elas devem ser usadas por você para convocar a congregação e anunciar a partida dos acampamentos, né? O toque longo for soprado em ambas, toda a congregação deve se reunir à sua volta, na entrada da tenda da reunião. Quando um toque longo for assoprado por uma delas, os líderes, os chefes de milhares de Israel, devem se reunir à sua volta. Quando pequenos toques forem soprados, o acampamento instalados a leste deverão viajar. E quando pequenos toques forem soprados uma segunda vez, os acampamentos instalados ao sul deverão viajar. Os pequenos toques vocês soprarão somente para viagem. Para reunir a congregação, você soprará um toque longo e não toques curtos. Os descendentes de Aharão, os sacerdotes, soprarão as trombetas. Esta é uma lei eterna para todas as épocas. O ensinamento racídico, ele traz para nós, mesmo que fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, né? Como nos fala lá no versículo 22, que diz assim, do capítulo 9, verso 22, mesmo que fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel ficavam acampados e não viajavam. Somente quando ela se elevava, eles viajavam.
eles acampavam pela palavra de Deus e eles viajavam pela palavra de Deus. Eles eram cuidadosos em guardar o turno de Deus de acordo com a palavra de Deus transmitida através de Moshe. Então nós temos aqui dois tempos, né? O tempo de estar estacionado e o tempo de levantar acampamento. Temos as trombetas que foram, né, os instrumentos que Deus deu a Moshe para ele fazer 2 trombetas para si, né? E de acordo com os toques era para reunir os líderes, de acordo com os toques era para levantar acampamento e assim sucessivamente, certo? Então, dentro desse campo, né, nós temos aí, primeiramente, nesses 2 tempos, né, do verso 22 do capítulo 9 e da passagem do capítulo 10, né, do verso 1 a 10, nós temos primeiramente na questão que, mesmo que fosse por 2 dias, 1 mês, 1 ano, o acampamento ficar estacionado ou levantar. Poderíamos perguntar, uma vez que estamos esperando o Mashiach, a cada momento, como é possível que mergulhemos em nossa enfadonha vida diária, inclusive fazendo planos para o futuro? Se nós estivéssemos de fato empolgados com a vinda de Mashiach, como poderíamos estar estimulados a servir a Deus no mundo como ele é hoje, antes da chegada de Mashiach? Então são algumas perguntas, né, que o ensinamento racídico traz para nós, no sentido de podermos refletir, né? Se nós ansiamos tanto por Mashiach, por que fazemos planos para o futuro? Se nós ansiamos tanto pela revelação iminente de Mashiach, por que nós projetamos, né, os nossos planos para o futuro? Então, dentro desse aspecto, né, nós somos estimulados ao quê? Então, o ensinamento racídico responde para nós da seguinte forma. Pode ser encontrada no modo como o tabernáculo era desmontado e reerguido no deserto. Frequentemente, o povo judeu permanecia acampado em um lugar por um tempo considerável, tal como 19 anos, segundo Rashi, nos fala em Devarim, capítulo 1, verso 46. Então, a necessidade de erguer o tabernáculo com todo o trabalho que isto envolvia era compreensível, mas, por vezes, a nuvem permanecia por apenas alguns dias e, por vezes, a nuvem permanecia desde a noite até a manhã seguinte. E quando a nuvem se elevava pela manhã, eles viajavam, né? Como nós vemos aí através das leituras diárias de Behaloterra. Assim que o propósito das centenas de homens, horas envolvidas na construção do tabernáculo, e ele seria desmontado logo em seguida, às vezes no dia seguinte, o Talmud explica que, como eles acampavam pela palavra de Deus e eles viajavam pela palavra de Deus, cada acampamento não era considerado transitório por natureza, porque a ordem divina dirigida ao acampamento neste ponto conferia a ele a importância de um assentamento permanente. Da mesma forma, enquanto é verdade que o nosso trabalho atual é transitório em sua natureza, ou seja, as nossas atividades diárias, elas são atividades de natureza transitória, não permanente. E é isso que nós precisamos compreender. Mesmo que tenhamos projetos e planos para o futuro, isso também significa transitório, certo? Não é algo permanente, certo? Pois Mashiach está prestes a chegar a qualquer momento. No entanto, como em nosso trabalho diário nós seguimos a palavra de Deus, nós devemos visualizar o que estamos fazendo,
como algo da maior importância e nos entusiasmar em realizá-lo até os seus mínimos detalhes, ok? Ou seja, aqui o que o ensinamento racídico quer dizer para nós é que não é porque nós temos as nossas atividades seculares, não é porque nós temos os nossos projetos e planos para o futuro, que significa que nós temos que abandonar, de fato, a iminente revelação de Mashiach. Ou mesmo ao contrário, por mais entusiasmado que estejamos, que a iminente revelação de Mashiach seja real, não podemos deixar de fazer os nossos projetos e planos para o futuro. O que nós não podemos esquecer é que os planos e projetos são transitórios, que significa, não são permanentes. Se Mashiach revela-se a qualquer momento e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém, então os planos e os projetos, como transitórios, eles se tornam nada diante da revelação de Mashiach, certo? Mas nesse sentido, né, os ensinamentos racídicos traz para nós que a nossa vida secular, certo, não pode perder de vista a revelação de Mashiach, bem como também a revelação de Mashiach não pode fazer com que venhamos perder a visão dos nossos planos e projetos. É andar de forma harmônica e equilibrada, sabendo que a revelação de Mashiach é superior a qualquer questão. Por isso, as nossas atividades seculares são transitórias, significa, elas podem não acontecer com a revelação de Mashiach. E não restam dúvidas que a revelação de Mashiach é mais importante do que qualquer outra questão, pois estabelecerá, né, realmente o reino de Mashiach e todo o mal, sem exceção, cessará. Ok? Então essa é uma coisa que nós precisamos ter em vista. Quanto à questão, né, das trombetas, vamos ver aqui alguns aspectos para nós estarmos localizados segundo os ensinamentos racídicos que nos traz pelo Humash, e depois vamos ver o que a sabedoria Rabad traz para nós nesse conhecimento. Então, nos versos, né, do capítulo 10, né, de 1 a 10, nós temos aí: se você for guerrear, e nos dias do seu regozijo, sopre as trombetas. Né? Se você for guerrear contra o inimigo que o oprime, isso alude à guerra contra a má inclinação. Então, já aqui os ensinamentos racídicos já traz para nós, para a atualidade, no sentido da nossa vida. Como diz o nosso Rebbe, nós precisamos pegar a Parashá e trazer para a nossa vida, para aplicarmos no nosso dia a dia, sem sombra de dúvidas. Por isso que a Torá, ela não está na moda, nunca esteve e nunca estará, porque ela é uma eterna palavra presente, né? É um eterno presente nas nossas vidas. Então, isso alude guerrear contra a má inclinação, que é o maior inimigo de cada um de nós. O nosso maior inimigo é a nossa má inclinação, que está arraigada na alma animal e na vontade do nosso eu, do nosso ego. Né? Então é o nosso maior inimigo. Ele sempre vai à guerra contra a pessoa, especialmente no momento da oração. Por que você acha que você fazer as preces diárias é tão difícil? Não é fácil fazer prece diária. Não é fácil fazer serviço a Hashem. Sempre tem alguma coisa que te impede de você, procura impedir você de fazer o serviço a Hashem. Por isso que as pessoas realmente encontram dificuldades em fazer as preces diárias. Em ir a uma reunião, né, na comunidade Benenoa, na sinagoga Benenoa, ter uma reunião de estudo, uma reunião de festividade, a reunião semanal de Shabbat.
né, toda sexta-feira à noite. Por que as pessoas encontram dificuldades no serviço a Hashem? Por causa exatamente da nossa má inclinação. A nossa má inclinação, Yetzer Hará, ela sempre se opõe, né, à nossa boa inclinação, ao Yetzer Tov. Ou seja, a alma animal sempre se opõe à alma divina. E por isso nós encontramos essas dificuldades no serviço a Hashem. Então, por isso, se você for guerrear contra o inimigo que o oprime, né, como diz aí os versos 9 e 10 do capítulo 11, aliás, do capítulo 10, né, do capítulo 10, né, que nos fala sobre as trombetas, certo? Então, o sentido espiritual e prático é esta realidade. Ou seja, isso alude à nossa guerra contra a nossa má inclinação. É uma luta diária. Então, por isso, entre aspas, né, você precisa tocar a trombeta. E como que você troca a trombeta? Fazendo o serviço a Hashem. Custe o que custar. Ele sempre vai à guerra, ou seja, a má inclinação sempre vai à guerra contra a pessoa, especialmente no momento da oração para perturbá-la em sua concentração. Você está no serviço, você está na sua prece da manhã, diária. Quando você está fazendo as suas preces, quantos pensamentos passam pela tua cabeça? Quantas coisas negativas surgem na tua cabeça? Isso está exatamente do quê? É exatamente a nossa má inclinação procurando tirar-nos a concentração das nossas preces. E assim sucessivamente. Você soprará um toque longo com as trombetas. Esta é uma metáfora, né? Para a quebra do espírito perverso através de sentimentos de submissão a Deus, quando a pessoa implora a Deus que a ajude a lutar contra a sua má inclinação. Ou seja, amados, nesse aspecto aqui, né, o que o ensinamento Hassídico quer trazer para nós é exatamente os ensinamentos dos nossos sábios e do nosso Rebbe. Sozinhos nós não conseguimos vencer a nossa má inclinação. Não adianta você bater no peito e falar que é bonzão, porque você não é. Não adianta você bater no peito e falar que você é o fortão, que você não é. Sozinhos nós não conseguimos vencer a nossa má inclinação. Se nós não clamarmos a Hashem, se nós não pedirmos ajuda a Deus para vencermos a nossa má inclinação, nós não conseguimos vencê-la. Esta é a realidade. Isso mostra qual a realidade sobre nós. Que na realidade nós somos fracos. Sem a ajuda divina nós não conseguimos absolutamente nada. Ponto. Ok? Nos dias de seu regozijo, ou seja, nos dias das suas alegrias, do seu júbilo, dos seus triunfos, das suas vitórias, das suas conquistas, você soprará as trombetas. A pessoa pode pensar que quando ela alcança algum sucesso em sua guerra contra a má inclinação, Yetzer Hará, e esta não consegue mais ser vitoriosa em seus ataques, então ela pode relaxar e apreciar seu serviço a Deus sem a necessidade de despertar constantemente sentimentos de temor e subordinação ao Yetzer Hará, a má inclinação. Ok? Agora, para que nós venhamos conseguir de fato esse sucesso contra a nossa má inclinação, é uma guerra diária e é um treinamento diário que nós enfrentamos com a ajuda de Hashem. Porque o dia que você fala, eu venci a má inclinação, você acabou de ser derrotado. O dia que você diz, oba, hoje eu venci a má inclinação e consegui fazer as preces da manhã, você foi derrotado.
porque você deu margens ao seu ego, ao seu egocentrismo. Eu venci. Mentira! Com a ajuda de Hashem, consegui vencer a má inclinação. Muda totalmente a figura. Muda totalmente a questão em si. Você reconheceu a sua dependência de Deus. Você reconheceu que a força que você teve para vencer a sua má inclinação veio de Hashem, que capacitou você para poder vencer a má inclinação. Então você está dando a glória e a honra a quem devido? A Hashem. E nessa extensão, você recebe realmente o louvor, no bom sentido, né, de que você, com Hashem com você, conseguiu vencer a má inclinação. Então muda de figura. O seu eu não está em primeiro lugar. O seu ego não está em primeiro lugar. O seu egocentrismo não está em primeiro lugar. Entendeu? Dessa forma, quando nós, aqui fala, os ensinamentos racídicos, ela pode relaxar e apreciar o seu serviço a Deus sem relaxar. Significa que a pessoa em si, ela está firme no seu propósito, ela está firme, de fato, no seu serviço a Hashem. Mas como que ela vai relaxar? Através de várias épocas, dias, semanas, meses, anos, quando ela está devidamente, como diz o rei David em um dos seus salmos, que ele, Hashem, nos adestra para a peleja. Então Davi, ele estava reconhecendo que as suas guerras, a sua peleja, as vitórias que ele conquistava não eram méritos dele, mas eram méritos de Deus, méritos de Hashem. Porque ele, Hashem, nos prepara as minhas mãos para a peleja. Então ele estava dando a honra e a glória a Deus, porque é dele que vinha para o rei David realmente todo o poder para vencer as batalhas. É a mesma posição que nós precisamos ter. Reconhecemos que de Hashem, e somente dele, é que vem todo o poder, toda a força, toda a energia, toda a coragem, toda a ousadia para podermos vencer diariamente as nossas guerras contra o nosso maior inimigo, que é a nossa má inclinação, porque ela está conectada diretamente com o nosso ego, o nosso egocentrismo, com o nosso eu. Eu. Uma das características que você pode identificar uma pessoa egocêntrica é quando ela sempre fala na primeira pessoa. Eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou, eu volto, eu faço acontecer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela sempre está o seu eu sempre está em evidência. Pá. Uma das características de você ver que uma pessoa está vencendo, não que ela é vencedora, ela está vencendo. Isso significa vitórias diárias, uma característica, uma das características que você vê uma pessoa que está sendo vencedora. É sempre quando ela diz, nós. Mas foi ela que fez, mas ela não diz, eu fiz, nós fizemos. E você sabe que foi ela que fez, mas ela diz no plural, nós fizemos. Por quê? Porque está implícito que ela reconhece que ela não fez nada sozinha. Primeiramente, ela precisou da ajuda divina para poder fazer alguma coisa. E ninguém faz nada sozinho, então ela está reconhecendo que alguém mais, além, primeiramente, de Deus vem toda a energia, toda a força, e ela está reconhecendo que alguém mais a ajudou para poder vencer ou conquistar, seja o que for. Então ela sempre fala no plural, nós fizemos.
Você entendeu? Então são algumas características que você distingue uma pessoa egoísta, egocêntrica, de uma pessoa que realmente é mais humilde, e ela usa sempre o pronome o pronome do plural, né? Nós, né? Nós, sempre nós, não eu, etc e tal, ok? Então, para neutralizar esta noção, a Torá declara que até mesmo depois que a guerra acaba, quando a pessoa quer se regozijar e relaxar, ela ainda deve soprar as trombetas. Ou significa, ela sabe que o alerta precisa estar sempre ligado, né? Aquele sinalzinho de trânsito de amarelo, né? Que significa atenção, 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 cuidado, cuidado, né? Seja prudente, preste atenção, entendeu? E assim sucessivamente, né? Então, agora vamos ver o que os ensinamentos Rabbad traz para nós dentro dessa questão, né? As trombetas, nos falando sobre o tempo, né? As trombetas e a eternidade, né? Pelo rabino Yossi Goldman. Então ele nos fala da seguinte forma: como equilibrar o velho com o novo? O antigo e venerável com as mais recente e grandioso? Como falar com uma geração que vê a tradição como relíquias antiquadas no passado? O antigo é necessariamente antiquado? O datado é automaticamente ultrapassado? Podemos, de fato, abraçar a modernidade sem comprometer os nossos valores há muito estabelecidos? Então, né, o rabino Yossi Goldman, né, Rabbad, nos fala respondendo a essas questões, né? Encontramos um contraste interessante na nossa porção da Torá da semana Bechalotechá. No início da leitura, né, lá no capítulo 8, encontramos as instruções a Aharon, o Kohen Gadol, né, que foi o primeiro, para acender a menorá, o candelabro de ouro no santuário do antigo, né, templo sagrado. Então lemos, e Aharon assim o fez, né? Para crédito de Aharon, ele fez exatamente o que lhe foi ordenado, sem alterações, sem desvios ou sem adornos. Ou seja, o que ele está nos falando aqui, que já refletimos anteriormente, que Aharon, ele fez exatamente como Deus lhe ordenou. Ele não fez nada sem alterações, ele não alterou nada. Deus disse, mas eu vou fazer assim. Deus disse para fazer assim, mas eu vou fazer assado. Ele não fez. Ele não colocou alterações, bem como também não teve desvios. Ou seja, conforme Deus lhe ordenou, ele fez exatamente como Deus lhe ordenou, sem desvios. Bem como também sem adornos, né? Ele não colocou alguma coisa a mais diante daquilo que Deus lhe ordenou a fazer para acender as luzes da menorá no Mexicão Tabernáculo no deserto, posteriormente no templo em Jerusalém. Mais adiante, nessa mesma porção aqui, nós lemos as instruções de Moshe para fabricar duas trombetas de prata, né? Hatzot Seros, a serem usadas para convocar os líderes para uma reunião, ou o povo para uma assembleia, ou anunciar ainda que era a hora de levantar acampamento, né? Como nós vemos aí no capítulo 9 de Números. O Talmud nos diz que as trombetas deveriam ser feitas por Moshe e eram somente para ele, e não para gerações subsequentes. A menorá, um elemento básico do templo, é um símbolo fundamental da fé judaica. Ela representa a luz divina. Ela não representava,
ela representa. Vamos ver já já por que ela não representava, ela representa. Então ela representa a luz divina, que é a Torá. A iluminação espiritual com a qual o templo ilumina o mundo. Ou seja, nós temos aqui que a menorá representa a luz divina, ou seja, a presença divina. Qual é essa presença divina? A Torá. Então a presença divina através da luz da menorá, a presença divina aqui representa também a própria Torá, porque a Torá também é comparada à luz, certo? E a iluminação espiritual com a qual o templo ilumina o mundo. Então, enquanto o templo estava em pé, ele representava exatamente uma iluminação espiritual, não somente para Jerusalém, Israel e o povo judeu, mas uma iluminação divina para as nações. Com a destruição do templo, o que aconteceu? Esta eficácia dessa iluminação divina, numa linguagem humana para entendermos, ela se ausentou. Automaticamente, as nações, Israel, ficariam sem luz divina. Certo? Ficaria sem luz divina. Porém, nós vemos que os nossos mestres, desde a destruição do segundo templo, eles falaram que era necessário que fossem feitas realmente um micro templo em cada coração, em cada vida, em cada lugar. Ou seja, aonde tivesse um grupo de pessoas, uma família reunidas para acender as luzes de Shabat, para o povo judeu especificamente guardar o Shabat, né, para estudar a Torá, onde houvesse um lugar, por mais simples que fosse, para estudos da Torá, ali seria feito um mini ou micro templo sagrado. Então, através destas ações, o que significa exatamente é que, através das vidas judaicas, religiosas praticantes, bem como dos não-judeus que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tem feito o seu templo interior, a começar na própria vida da pessoa. E onde elas se reúnem, né, seja em família, na sua casa, seja numa comunidade Benei Noach, seja numa sinagoga Benei Noach, ali há presença da luz divina, a iluminação espiritual para as nações. Enquanto o judeu em si, ele está fazendo essa iluminação espiritual para o povo judeu, para Israel, automaticamente estão fazendo também para as nações. E à medida que os Benei Noach estão cada vez mais praticando, vencendo a sua má inclinação e prestando serviço a Hashem, um justo entre as nações, estão ombro a ombro com o povo judeu, trazendo a iluminação espiritual para as nações. É dessa forma também que nós vamos dissipando as trevas, estabelecendo a luz divina, a presença divina. Ok? Por outro lado, as trombetas que Moshe moldou eram simplesmente ferramentas ou um microfone para convocar o povo a se reunir, para liderá-lo em batalhas ou para anunciar dias festivos especiais. A menorá era a mensagem, as trombetas era o meio de comunicação. Uma é um valor fundamental, a outra é um meio para um fim, um método de comunicação, as trombetas. Uma é eterna, menorá, e outra, além disso, a menorá ela é eterna e inegociável. A outra é guiada pelo pragmatismo. Se uma trombeta não funciona e
alguém inventa um alto-falante, como se sabe através da história e da modernidade, de fato isso aconteceu, né? Podemos muito bem deixar a trombeta de lado e abraçar um novo alto-falante e pá, né? Ou vamos dizer assim, não temos as trombetas de Moshe hoje, mas nós temos a internet. Através da internet, entre aspas, tocamos a trombeta. Está entendendo? Então, isso é tudo transitório. Mas a menorá, não. Ela é eterna e inegociável. Toda geração precisa de uma menorá. E o fato de não termos um templo sagrado agora é algo trágico. Onde está a menorá? Mas nem toda geração precisa de trombetas. Moshe tinha trombetas. Algo específico para o seu tempo. O Rabino Goldman tem uma coluna, né, no rabadio.org, né, e outra no Facebook, né, e também tem, né, a sua página no LinkedIn, né, e também nas redes sociais, etc. e tal. Está tudo bem, está aí, é uma coisa transitória, mas está aí, entre aspas, as trombetas que ele está usando para a atualidade. Mas a menorá não é um instrumento para comunicar uma mensagem. A menorá não é um instrumento para comunicar uma mensagem. Por quê? Porque a menorá é a própria mensagem. É a verdade. E a verdade, ela é eterna. Nossos valores, né, diz o Rabino Goldman, né, Yossi Goldman, né, lembro-me que os nossos valores são eternos e imutáveis, mas a forma como os comunicamos às pessoas muda a cada geração. Embora as trombetas possam estar ultrapassadas, a menorá e sua mensagem brilharão para sempre, né? Então, o que é, de forma simples aqui, o que o nosso rabino Yossi Goldman, né, rabadio.org, né, nos fala sobre essa questão, né, de forma simples, para nós entendermos, né? Os instrumentos que foram usados desde então para comunicação evoluíram, né, com o tempo, né? Em cada geração, os meios de comunicação foram mudando. Porém, a menorá, ela não. Ela é eterna e inegociável. E a menorá é a própria mensagem. A luz divina, a presença divina, certo? A iluminação divina para o povo de Israel, para o povo judeu e para as nações. Esta é uma mensagem que não sofre alteração com o tempo. Então, o que nosso rabino aqui, ele quer dizer para nós? Que os meios, as ferramentas que nós possamos usar para comunicação, né? Trombetas antigamente, alto-falante, jornal, revista, folhetos, né? Alto-falantes, a internet e companhia limitada, televisão, rádio e jornal e companhia limitada, são apenas ferramentas e instrumentos para comunicarmos uma mensagem. A mensagem, ela precisa ser eterna e inegociável. Por quê? Porque os valores da Torá são imutáveis, como é o nosso Deus, como é o autor da própria Torá. Ela é imutável, ok? Dentro desse aspecto, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Edna, então dentro desse sentido, né, vamos precisar da ajuda da Edna aqui para a próxima reflexão, ok? Dentro desse campo aqui, né, adentrando, né, em seguir a Torá e seguir os seus mandamentos, né, as mitzvot. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim:
A arca do pacto de Deus viajava diante deles, né? Que está ali no capítulo 10, versos 11 a 34. No dia 20 de Iar do ano 2449, a contar da criação, Deus deu um sinal e o povo empreendeu a partida do Monte Sinai, além da arca de ouro, que continha o segundo par de tábuas, e era transportado com o restante do Mexicã. Moshe construiu uma segunda arca para conter o primeiro par de tábuas quebradas. Essa arca seguia na frente de todo o povo, logo após a nuvem de Deus. Primeiro ia a nuvem à frente, mostrando a direção, e em seguida ia a arca, que ia na frente de tudo e orientava o caminho. Ao longo de todas as suas viagens pelo deserto, sempre precederam ao povo judeu a arca e a nuvem de Deus, que iam à frente e livravam o caminho de obstáculos e animais potencialmente prejudiciais ou nocivos, né? Isso foi assim durante toda a longa história do povo judeu em suas viagens, né? Pelo deserto durante os 40 anos, sempre seguindo atrás da arca, certo? Isso quer dizer que seguir a luz da Torá. Encontramos descanso físico e espiritual. A Torá nos protege dos perigos emocionais e físicos do mundo e nos possibilita encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Então, de uma forma geral, né? Onde está o antídoto para a depressão? Torá. Onde está o antídoto para o complexo de inferioridade? A Torá. Onde está o antídoto ou o remédio, né, para vencermos o nosso eu? Torá. Onde que está o antídoto, o remédio, para que nós possamos vencer qualquer tipo do mal? A Torá. Onde que está o remédio, o antídoto, para que nós, ou melhor, qualquer pessoa que diga, não encontrei o meu sentido de vida, o meu sentido de existência, onde está esse remédio? Na Torá. É isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala dentro do aspecto para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido em nossa existência. Ok? E para finalizarmos, né, nós vamos para a mensagem final sobre o que os nossos mestres trazem sobre não fugir das mitzvot, né? Então, dentro desse campo aqui, nós temos exatamente na continuidade sobre a questão de seguir a arca, certo? Então, nessa paraxá nós temos aí, né? O que nos fala o capítulo 10, verso 35. Vai bençoa Harão. Ou seja, quando a arca fosse colocada em marcha, em movimento, em caminho, o povo seguia atrás, como acabamos de ver aqui, certo? Então essa passagem ela encontra em destaque, né? Ela se encontra em destaque do resto da paraxá por estar entre dois nunim, ou seja, a letra nun, ok? Tem um nunim que é exatamente, ele está de cabeça para baixo, está de ponta cabeça, o nun. Nós vamos mostrar já para vocês com a ajuda da Edna aqui, ok? O Nun é a 14ª letra no alfabeto hebraico. E qual é o valor da letra Nun? É o valor 50, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos mostrar primeiro para vocês. Coloca assim, ó. Pega em cima, bem em cima, assim, ó. Aí. Olha para mim aqui, isso, aqui. Vamos virar a câmera. Aí. Então aqui, ó. Você está vendo aqui um Nun de ponta cabeça. Vamos pôr mais pertinho aqui. Aí, ó. Esse é o Nun de ponta cabeça.
E depois vem Vaihi Binsoa Haron. Ó, vamos lá. Vaihi Binsoa Haron, que é a arca, ok? Agora, toda a baia de novo. Amém. Então vamos agora explicar essa questão que os nossos mestres trazem para nós entendermos que de fato nada está na Torá por acaso, tudo tem propósito, tudo tem significado, ok? Então os nossos sábios explicam, né, segundo o Talmud Shabbat 116a, que o motivo para isso é o fato de que esse trecho deveria estar em outra parte da Torá, mas para que duas desgraças não fossem citadas, uma em seguida a outra, foram intercaladas contra essa passagem, ok? Com esta passagem, melhor dizendo. Então vejam bem, nós vamos ver aqui a respeito exatamente dessa questão de duas desgraças não serem citadas na sequência uma da outra, porque aí é muita desgraça, como diz o ditado, né? Então, este Nun, certo? Tem um significado por estar de ponta cabeça, ok? O Baal Haturim nos explica que essa separação é feita justamente com dois Nunim, porque esta é a 50ª passagem da Torá de trás para frente. Ou seja, pegando de Devarim para trás, nesse ponto aqui vai ser exatamente a 50ª passagem, ok? E está de ponta cabeça indicando que é a 50ª passagem do fim para o início, né? Então vejamos quais são os dois infortúnios intercalados nessa passagem. Segundo Bamidbar 11.1, né? Vaihi Haam Kemitonenim Ra Beusne Hashem. Ou seja, e o povo queixava-se da má sorte aos ouvidos de Deus. A primeira infidelidade consta de forma implícita na passagem do capítulo 10, verso 33. Vaisu Mehar Hashem. E partiram do monte do Eterno. Ou seja, esta passagem, ou aliás, esta partida do Monte Sinai já foi considerada uma desgraça. Por isso fala a primeira infelicidade. Né? Foi uma infelicidade do povo judeu sair do Monte Sinai. Vamos ver os detalhes. Ramban Narmanides, ele explica da seguinte forma. Traz uma Agadá explicando que partiram do Monte Sinai com a alegria de uma criança que foge da escola. Então a partida do Monte Sinai foi a alegria de uma criança quando foge da escola. Escola representa estudo, educação, responsabilidade. Fugir da escola é exatamente o contrário de tudo isso. Estavam contentes por não terem de arcar com mais preceitos, mais mitzvot, mais responsabilidades. Disseram, Shema irbe veiten lano mitzvot, ou seja, talvez nos dê mais mitzvot, se ficarmos mais tempo neste lugar. Nesse momento, queriam partir rapidamente. Porém, em outro, depois da travessia do Mar Vermelho, foram levados contra sua vontade. Ou seja, eles queriam permanecer às margens do mar para recolher os adornos em ouro, prata e pedras preciosas que enfeitavam os cavalos egípcios. Este é o comentário de Rashi sobre Shemot, Êxodo capítulo 15, verso 22. Isian Beal Korham, ou seja, Moshe fê-los viajar à força. Sobre o Passuque do capítulo 15, verso 22 de Êxodo, né? Vai assar Moshe et Israel. Moshe fez o povo viajar. Então Moshe forçou o povo a sair da beira do mar, porque eles estavam recolhendo preciosidades. Então foi a primeira desgraça,
e depois a partida do Monte Sinai foi a segunda desgraça. Falando assim de forma mais clara e simples para entender a questão das duas desgraças. Os nossos sábios veem como uma desgraça o fato de o povo sair às pressas do Monte Sinai, com receio de que Deus lhes desse mais preceitos, mandamentos, ou seja, desse mais responsabilidade. Ou seja, nós precisamos compreender que as leis de Noé e alguns preceitos a mais, segundo a orientação rabínica que fazemos voluntariamente dentro da própria Torá, significam responsabilidades. Quando nós não cumprimos, significa que nós não fomos responsáveis. E se nós não fomos responsáveis, os nossos sábios, então, assim descrevem. Como uma geração tão elevada espiritualmente, como a dor de A, ou seja, a geração do conhecimento, pôde desejar sair de uma situação privilegiada de santidade? O rabino Moshe Shealb, de abençoada memória, responde que, com a outorga da Torá no Monte Sinai, o povo atingiu um nível espiritual sublime, mas sentiram que não estavam preparados para tal elevação. Achavam que esta situação não condizia com eles. Queriam, portanto, voltar a seu verdadeiro status. Este ponto de vista é considerado por nossos sábios como Tinok Haboreach Mibet HaSefer, uma criança que foge da escola, certo? Então, HaSefer, né, pode significar tanto livro como escola, ok? Livro e escola são duas coisas que andam juntos. A proximidade a Deus é a vida, conforme está escrito em Devarim, Deuteronômio 4:4. Veatem hadevekim vashem elokechem chaim kolechem hayom. E vocês que se uniram ao Eterno, vosso Deus, estão todos vivos hoje. A pessoa que pensa assim não se cansa desta continuidade ou contiguidade, da mesma forma que não se cansa de buscar a vida. Ou seja, quem desiste da vida? Quem perdeu totalmente a esperança de vida. Você encontra, por exemplo, uma pessoa de idade avançada, 80, 90 anos. Pergunta para ela, e aí, você quer morrer? Ela vai responder, aquela que ama a vida, obviamente. Ela vai responder, eu ainda tenho muito para viver. Entendeu? Então, aqueles que se unem a Hashem, ao Eterno, a Deus hoje, estão todos vivos. Por isso, o Provérbios diz que quem anda de braços dados com a árvore da vida, a Torá é a presença divina, anda de braços dados com a vida. Novamente, Narmanides, Ramban, quando termina seu comentário sobre esse assunto, ele diz o seguinte: se não fosse este pecado de terem se retirado do Monte Sinai, Deus os faria entrar na terra prometida imediatamente. Né? Então, está essa realidade. O povo saiu do Egito, 49 dias depois receberam a Torá, Shavuot, a outorga da Torá. Se eles tivessem, segundo Narmanides, o povo, melhor dizendo, se ele tivesse permanecido ali no Monte Sinai, Hashem os faria entrar na terra prometida imediatamente. Mas tiveram pressa de sair como uma criança foge da escola, eles fugiram do Monte Sinai da presença divina. E logo na sequência, onde que nós temos o caso fatídico dos espias, que foram espiar a terra, voltaram com um relatório negativo, e o povo chorou, e então aconteceu toda aquela outra desgraça lá, ok? Os Bnei Israel, os filhos de Israel, pecaram após terem se retirado do Monte Sinai,
por não estarem convictos das palavras de Deus que já tinham afirmado a primazia da terra de Israel. A partir desses comentários, vemos a necessidade de a pessoa se elevar constantemente e que um descanso no meio da trajetória é extremamente perigoso, comprometendo inclusive os graus já atingidos. Deve-se buscar esses níveis espirituais como se busca a vida, a própria sobrevivência. Vamos dar um exemplo aí sobre a questão do descanso, da folga, sombra e água fresca no meio da trajetória ou durante a trajetória, né? Por exemplo, você diz assim, mas espera aí, eu mereço um descanso. Eu mereço umas férias. Eu mereço viajar. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas aqui, a sabedoria Rabad traz para nós o quão perigoso é esse descanso no meio do caminho. Ah, eu não posso tirar férias? Pode. Ah, eu não posso viajar? Pode. Eu não posso tirar uma folga? Pode. Do trabalho secular, mas não do trabalho divino. Você pode viajar, tirar suas férias, tirar uma folga, mas você não pode deixar de fazer as suas preces diárias, a sua techuvá diária, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, a sua de Sedaká. O problema é que as pessoas tiram férias de folga e companhia limitada e adeus para Hashem. Adeus para o serviço a Hashem. Esse que é o problema. Ah, eu estou de férias, eu não vou fazer prece, eu não vou obedecer mandamentos, eu não vou ter recato, nem modéstia. Eu estou de férias. Entendeu? É aí que está o problema. Esta folga no meio do caminho. Ok? O rei David, no Salmo 24, verso 3, né? Ele diz assim, Mi yale behar Hashem, mi yakum bimekom kodeshô. Quem subirá à montanha de Deus e quem se estabelecerá dentro de sua sagrada morada? Quem? Aí a pessoa que quer uma folgado, ele diz assim, ninguém é santo. Não tem nenhum justo, não está escrito, não tem nenhum justo. Então acabou. Por que que eu vou ser? Lembrando que a trajetória é como você busca a vida. Você não quer morrer, você quer viver. E nós precisamos compreender que servir a Hashem é viver a verdadeira vida. E quem não quer perder a verdadeira vida, ele precisa buscar a vida como a sua própria sobrevivência. É só refletir, ok? Os altos níveis espirituais são alcançados através do cumprimento de mandamentos, das mitzvot, do estudo da Torá e do trabalho para alcançar boas virtudes. Exatamente os 5 passos que sempre falamos aqui. Techuvá diária, prece diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, Sedaká. Esta é a única forma de atingirmos a vontade de Deus. Não devemos nos amedrontar com o cumprimento das mitzvot, o estudo da Torá e a elevação espiritual, pois só assim estaremos próximos de Deus, concretizando em nós o verdadeiro Passuque, né? O versículo 4 do capítulo 4 de Devarim. E vocês que se uniram ao Eterno, vosso Deus, estão todos vivos hoje. Ou seja, se você tira férias, folga e desapega a essas atividades espirituais
Então você pode dizer assim: e vocês que se uniram ao eterno vosso Deus estão todos vivos hoje? Então você pode dizer assim: e vocês que se afastaram, não se uniram a Deus, ao eterno vosso Deus, estão todos mortos hoje. Ou seja, como lá em Devarim, né, nós temos outra passagem lá que fala exatamente, né, como diz assim, a súplica de um pai que ama seus filhos. Eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E como um pai que suplica aos filhos diz, que ama os filhos, ele suplica dizendo: escolha, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua família. Está diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. É você que escolhe. Hoje, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estaremos entrando no 6º dia para o Shabat. Então as luzes especiais para o acendimento amanhã será às 17h08. E a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Beninoa Regional Bauru, né, juntamente com o nosso Emerson, o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, né, a celebração do Shabat, a recepção do Shabat com louvores, as preces especiais para sexta-feira à noite, né, o Kiddush, a Bimá, a palavra da Torá ali na Bimá, né, encerrando então o período espiritual, né, da nossa celebração do Shabat. E em seguida, né, teremos ali uma humilde recepção de quitutes, né, para aqueles que ali estiverem presentes, ok? Desde já a você e toda a família, um Shabat Shalom. Até amanhã, com a graça de Hashem.